Há meses em que nada acontece e semanas em que tudo acontece. A crise está de volta à luz. No campeonato, o escorregadela encarnada frente a um Santa Clara reduzido a 10 deixa o Futebol Clube do Porto isolado na liderança, ainda que fustigado por lesões. Mas as desilusões para o Benfica não acabam aí, com uma derrota histórica na terça-feira, frente ao Karabakh em casa para a Liga dos Campeões, que acabou com o despedimento de Bruno Lage. José Mourinho, 25 anos depois, é novamente o treinador do Benfica. Está reunido o triângulo ofensivo, eu sou o vosso moderador e representante benfiquista André Duarte, e tenho comigo o nosso portista residente, Ricardo Martins. Uma muito boa noite a todos, aqui para falarmos de uma semana histórica, uma semana linda, uma semana do Karabakh mesmo. E o nosso sportinguista da casa, Igor Mota. Uma excelente noite a todos. Quem ouve o nosso podcast sabe que a gente costuma rever os jogos da semana por ordem cronológica, não é? Mas esta semana, por exigência minha, vamos desviar aqui um pouco o formato e despachar já o assunto da semana com os dois jogos do Benfica e todas as suas envolventes e consequências. Vai ser um daqueles episódios, já dá para ver. Vamos a isso então, começando se calhar aqui pelo Benfica Santa Clara. Benfica 1, Santa Clara 1, devo dizer. Uma escorregadela no último minuto, no sentido literal e metafórico, deixou escapar os 2 pontos ao Benfica em casa contra um Santa Clara que esteve reduzido a 10 durante 70 minutos. Coisas a dizer sobre este jogo já para abrir o podcast. Isto aqui vai ser muito monólogo da minha parte. Foi um resultado que não me surpreendeu. Já tinha vindo a dizer há umas semanas que o Benfica ainda não estava a jogar bem o suficiente para competir seriamente pelo título. O alarme já tinha soado 2 vezes, na Amadora e em Alverca, que estávamos com muitas dificuldades contra estas equipas mais fechadas. Eu tinha aqui escrito nas minhas notas, é engraçado, eu tinha aqui escrito este se calhar é o pior jogo da era Lage. Mal sabia eu que este era só o pior jogo até terça-feira, mas enfim. Neste empate acho que não vale muito a pena culpar jogadores. Sim, foi o Otamendi que fez o erro que ditou o resultado, mas o jogo em si acho que foi extremamente mal montado pelo Lage, que deixou as suas debilidades já à vista, se calhar aqui ainda mais que no jogo seguinte com o Karabakh, que foi a sua própria história, já lá vamos. Acho que o este 4-4-2 continua a não funcionar. O Ivanovic e o Pavlidis já têm as funções trocadas. Tinham, aliás, agora em princípio já não vamos jogar mais em 4-4-2, mas pronto. O Pavlidis precisava de ser o que vinha mais atrás e o Ivanovic é que jogava na profundidade. Mas enfim, também não gostei da combinação de flanco com o Tomás Araújo e o Aursnes. Claramente não funcionou tão bem como com o Dedic, que apesar de tudo ainda tinha sido o elemento mais criativo nas exibições anteriores a esta. E depois houve o que há sempre com o Bruno Lage, uma incapacidade de adaptar ao jogo. Houve uma demora muito grande para fazer as substituições, num 11 que claramente não estava a funcionar nem antes, nem depois do gol do Benfica. E a sobranceria, depois de estar a ganhar 1-0 e o azar, acabam por nos perder os primeiros 2 pontos do campeonato. Não sei quais são as vossas opiniões sobre este jogo, se eu devia estar a dar mais em cima do Otamendi também. É verdade, não é a primeira vez que ele faz uma coisa destas, mas o que é que tu achas, Ricardo? Por exemplo, referiste como uma das causas o facto na tua opinião, Lage ter mexido tarde e mal. Mas, por exemplo, ao intervalo tira o Tomás Araújo e mete o Prestieri numa altura em que ainda estava 0-0. Ou seja, mete mais criatividade na frente. O que é que terias feito diferente? Por exemplo, achei estranho não esgotar as alterações. Podia até refrescar o corredor esquerdo com o Obrador, que na minha opinião defende melhor. O que é que terias feito diferente, André, tendo em conta que ao intervalo até foi de certa forma ousado na forma como tira um lateral direito defensivo para meter um extremo? Sim, eu até achei que foi a única substituição boa do jogo. Depois temos as substituições do costume, que é o Leandro Barreiro entrar, sabe-se lá para fazer o quê, depois a tontice de manter os 2 avançados quando claramente não está a funcionar, depois mete o Henrique Araújo pelo Pavlidis. Acho que não vi que, nem sei, o Henrique Araújo entrou pelo Pavlidis ou pelo Ivanovic? Pelo Ivanovic, peço desculpa. Pronto, trocar um avançado pelo outro, não achei que mudasse muito o sistema tático. Acho que o Sheldrup tinha que ter saído mais cedo também.
E no fundo, acho que é mais nem tanto as substituições, mas a incapacidade de conseguir ditar lá para dentro o que é que os jogadores precisam de fazer para quebrar o bloco baixo, ou a incapacidade de sequer conseguir deixar isso claro nos treinos. Acho que o Laje, este foi sinceramente um dos piores jogos da era Laje, só mesmo se calhar o Casa Piaço a época passada e o jogo seguinte que já lá vamos. O que é que falhou, André? O que é que achas que falhou aqui ao certo, para além de normalmente más substituições? Porque repare, não é normal uma equipa jogar contra um Santa Clara que vinha com tantas dificuldades no campeonato em casa, ambicionar querer ser campeão e ter tantas dificuldades de fechar o jogo, de fazer o 1, o 2 e o 3. O que é que tu achas que mudou aqui? A mensagem do treinador já não passa? O Benfica joga de forma previsível e o Santa Clara já vinha bem preparado para fechar a forma como o Benfica joga, porque já toda a gente sabe a forma como o Benfica joga. O que é que tu achas? Eu vou fazer aqui de entendido em bola. Isto há 5 momentos do jogo clássicos que são identificados no caderninho dos treinadores, que é a organização ofensiva, a organização defensiva, a transição ofensiva e a transição defensiva, e depois a bola parada, que é o quinto. O Benfica só sabe fazer o Benfica do Laje só sabe fazer dois, que é a transição ofensiva, jogar em contra-ataque, e a bola parada, que também melhorou bastante desde os tempos do Schmidt. Tudo o resto é horrível. A organização defensiva não tem. Viu-se no jogo, isso até se viu mais no jogo do Karabakh, porque deram a bola e não conseguiram organizar-se defensivamente perante uma equipa que, sinceramente, ok, é boa com bola, mas, valha-me Deus, apertem um bocadinho, façam um bocadinho de pressão, mas pronto, isso já lá vamos. Transição defensiva é sempre a mesma coisa. Temos o Richard Rios amarelado quase todos os jogos, Enzo Barrenetx é igual, parecem sempre descompensados, ou têm que cometer falta ou deixam um jogador passar. Por isso, transição ofensiva não sabemos fazer. E depois, a organização ofensiva também não sabemos fazer, porque o bloco baixo. Agora, o que é que o Laje precisa de fazer para quebrar os blocos baixos? Isso é o que ele tem que saber fazer, porque é que os jogos na Liga Portuguesa são 90% isso. O 90% é um jogo contra o Santa Clara em que tens um expulso aos 20 minutos. Eu acho que se um treinador não consegue bater um Santa Clara com um expulso aos 20 minutos, eu não sou nenhum gênio da bola, mas aqui alguma coisa não está bem. Não sei exatamente o que é. Uma das coisas que já apontei é que o 4-4-2 não está a funcionar com as funções que os jogadores estão a ser dadas. O Richard Rios tem que ser um construtor, não consegue. Agora entrou o Sudakov, pode ser que isso mude. O Pavlidis está isolado na área quando ele é um avançado mais de jogar com a equipa. O Ivanovic está a jogar com a equipa quando devia ser ele que estava a atacar a profundidade. Nada aqui está a funcionar bem no jogo do Laje e no planeamento da equipa para o jogo. Mas enfim, diz-me tu, Igor, o que é que achaste deste jogo com o Santa Clara? Não sei se apanhaste um bocadinho. Cheguei a ter um pouco dessa partida. Assim, eu acho que o problema do Benfica é que eu já venho batendo na tecla há muito tempo. Mau planejamento da temporada. Eu não consigo ver no Benfica uma equipe ofensiva. Realmente não consigo. O Ivanovic não põe medo em ninguém. Quem sabe daqui a uma temporada ele se torna um bom jogador. Mas no momento ele não põe medo em ninguém. E tirando isso, só tem Pavlidis, que é realmente um jogador que os adversários olham e falam, olha, nesse aqui nós temos que ter olho. Nós temos que dar um cuidado a mais. E fica muito previsível marcar o Benfica, porque é só tu isolar o Pavlidis, tanto para criação, porque ele às vezes cria mais jogadas do que os próprios meio-campos. E daí eu volto a bater na tecla. O problema, lógico, isso tem a ver com planejamento, com o treinador, ele tem as peças, ele tem que usar o que ele tem. Mas foi um mau planejamento essa temporada, não tem como falar que não. Sim. Agora que chegou um 10, que é o Sudakov, mas ninguém sabe se isso vai vingar ou não. O Benfica não tem criação, o Benfica não tem estrutura defensiva e nem estrutura ofensiva. O Benfica não sabe atacar em blocos. O Benfica para atacar é sempre na mesmice. O Benfica agora saiu o Arthur Koglu, ok, já saiu, mas vamos voltar a bater na tecla. Por que saiu um extremo, sendo que agora só ficou o Sheldon? O Benfica não vai jogar com pontos, com os extremos?
vai precisar do Cristiano, não corresponde. Extremo esquerdo, precisa. direitos agora Então, temos assim, vários, mas extremo esquerdo agora só temos o Sheldon, que o Sheldon, infelizmente... exato, então assim, é um mau planejamento muito grande. Tu não precisas de e ir mais não longe. tirando a culpa do Laje. Tu não precisas de ir mais E não é longe. tirando a culpa do... Diz. Sim, disso. Não, tu não precisas ir mais longe para ver que é mau planeamento. Como é que tu despedes como é que tu começas a época com um treinador que despedes ao fim de 2 maus resultados? E aí já vejo um mau Exato, planeamento. Não é preciso ser justamente gênio isso para que eu ver ia que isto chegar. foi mal planeado. E era nisso que eu ia chegar, porque eu ia falar agora, não é nem tirando a culpa do Laje, mas não é nem pondo a culpa no Laje. E como é que a diretoria, que em tese está dando todo o aval que ela pode a um treinador, despede o treinador no início de temporada? Assim, ok, foram 2 resultados muito ruins, mas eu também não vejo a diretoria do Benfica fazendo algo que possa ter ajudado. O Mourinho, como... Já lá vamos, não vamos o Mourinho começar. vai chegar e vai ser uma outra... Vai ser igual a Ajax, se não pior. Por quê? Não. Porque não tem um elenco que ele possa fazer uma manutenção. Vai ser sempre os mesmos jogadores. O Benfica não contratou jogadores de qualidade, não contratou da maneira correta. Tu contrataste, Richard Rios, ok, Richard Rios não é criação. Todo mundo já sabe que ele não é criação. Querem que ele seja um 10. Ele não é, nunca vai ser, ponto final. O Enzo Barrenechea é muito bom, mas sempre tá amarelado. Ok, é a função dele. Se ele deixar passar, o Antônio Silva e eu também fazem o que vem fazendo nesses últimos jogos, que é falhar. Então, assim, não tirando a culpa do Bruno Lage, não. Eu acho que ele teve a temporada passada e fez a pré-temporada agora do Benfica. Ele poderia, sim, ter mudado a equipe, talvez testado outras formações, que eu também acho que esse 4-4-2 é terrível. Ivanovic e Pavlidis nunca vai dar certo. Mas eu acho que a diretoria do Benfica é pífia, muito pífia mesmo. Mas não me digas que o Lage não tem... O homem veio dizer na conferência de imprensa que tinha tido os jogadores todos que queria e nunca uma direção tinha apoiado tanto um treinador antes no mercado de verão. O homem teve tudo o que queria e não apresentou o resultado. Sim, mas... Não é tirando a culpa dele. Ele tem culpa, sim. Mas eu acho que o maior culpado nisso tudo é a diretoria do Benfica. Sim, vamos lá, gastar 25 milhões de euros no Richard Rios e achar que ele vai ser o salvador da equipe inteira? Isso é ridículo. Aí, já viu que o Richard Rios não deu certo. Vão atrás de um 10. Quem que eles contratam? Sudakov. Ok, é o que eu falo, pode dar certo, vamos ver no final da temporada. Mas quem é Sudakov? As temporadas que ele fez pelo Shakhtar Donetsk são pífias também, não são temporadas em que ele pode chegar e falar, olha, eu vou ser o 10 do Benfica. Então, assim, mau planejamento. De novo, não tirando a culpa do Bruno Lage, mas a diretoria do Benfica também não ajuda em nada. Vamos passar para o Qarabag. Eu acho que o Santa Clara foi claramente culpa do Lage, mas o Qarabag aí eu já tenho mais a dizer, tanto sobre a direção como sobre os jogadores. Acho que já vamos tocar mais no assunto. Resumir aqui o jogo do Qarabag, como faço sempre aqui o resuminho: Benfica 2, Qarabag 3. O Benfica começou a matar com 2 golos muito cedo, mas ao longo do jogo deixou-se empatar e perto do fim ainda houve a reviravolta no marcador, que terminou com o humilhante 2-3 na Luz, frente a uma equipa do Azerbaijão, que é um país que nunca tinha uma equipa a ganhar na fase principal da Champions. Por isso já estão aqui a ver o quão histórica é esta grande exibição do Benfica. Pronto, por onde começar? Acho que foi uma vitória merecida do Qarabag, não há ninguém que não possa dizer isso. Uma das derrotas europeias mais ridículas do Benfica na Luz. Entrava facilmente naquele vídeo que fizemos há umas semanas no canal. Subscreva o canal já agora, top 10 derrotas europeias de equipas portuguesas. A equipa toda do Qarabag, com todo o respeito, tem um valor de mercado menor que alguns dos jogadores que contratamos este mercado de verão. Só o Rios, que estávamos a falar ainda agora, é mais caro do que a equipa toda do Qarabag. Quanto ao Lage, pronto, como não é para... já dissemos tudo o que há para dizer sobre o Lage, são os mesmos erros, a mesma indefinição, a mesma incapacidade de reagir à adversidade. Foi assobiado e foi bem assobiado e os lenços brancos foram mostrados e inevitavelmente foi despedido depois de mais uma exibição paupérrima depois desta pausa das seleções. Eu nem vou comentar as substituições. 2-2 com o Qarabag, sai Rios, entra Leandro Barreiro. É daquelas coisas que acho que está tudo dito. Mas mesmo assim,
pronto, aqui eu acho que já se pode falar um bocadinho dos jogadores, porque individualmente isto parece que foi uma equipa que desevoluiu em vez de evoluir desde o começo do campeonato. O Richard Rios já nem para a frente nem para trás. Não sei se está cansado da causa das seleções ou se é outro. Pronto, tu não gostas que eu culpe o Rios, Igor, mas isto aqui já começa a parecer mais um projeto jogador do que um jogador de projeto. Mas deixemos o Rios de lado. António Silva parecia. Tinha dito nas semanas passadas que parecia estar a atingir uma consistência. O homem ouve o hino das Champions e começa outra vez a passar a bola aos adversários. O Dedic foi precipitado o jogo todo, mas até nem foi dos piores. Otamendi a perder muitas vezes na corrida, o Dal decidiu mal, o Enzo Barrenetxea também não estava a acertar muitos passos neste jogo, o Sheldrup, tinha aqui apontado que o Sheldrup estava enterrado com a Madeleine McCann, completamente desaparecido. Safaram-se talvez o Sudakov, o Orsnes, o Pavlidis e o Trubin, que lá atrás têm que aturar isto tudo. Depois do bom começo com 2-0, acho que houve uma baixa de intensidade incrível. Os golos do Qarabağ, eu nem sei, comentem vocês os golos do Qarabağ, como é que aquilo é possível? Ricardo, tu viste muitos golos estúpidos na época passada contra o Porto. Houve algo mais estúpido que aquele terceiro golo do Qarabağ? Falta de agressividade da defesa do Benfica. Tinha superioridade na área, mas... Não tinha superioridade na área, tinha 5 contra 1. Um tipo no meio de 5 e a bola passa por ele e deixa-o rematar. Quando estás a jogar com a cabeça na lua, o que é que acontece? O que é que és te diga? Eu acho que depois de um jogo destes não havia outra hipótese a não ser o despedimento do Lage, mas olhando para o jogo em si, realmente acabou até por ser injusto o resultado. O resultado justo teriam sido 4 ou 5 do Qarabağ, no mínimo, pelo menos. Teve a bola no poste, teve N chegadas à área. Acho que o Trubin foi o melhor jogador do Benfica, de longe. Mas sim, André, eu entendo a tua frustração. Eu acho que tanto o Otamendi como o António Silva fizeram um dos piores jogos que os centrais do Benfica têm feito nos últimos anos. Mas o António Silva, o Otamendi não pode ser comparado ao que o António Silva foi neste jogo. Os 3 golos foram quase os 3, 70% de culpa do António Silva. Isto foi uma exibição horrível. O Otamendi falhou bastante também. Foi erros que não levaram a golo, por acaso, mas também cometeu bastantes erros. Eu acho que a vinda do José Mourinho vem trazer agora como se fosse um refresh. Vem dar um novo ânimo e até provável que o Benfica começa a galvanizar, mas e querendo já passar para esta parte da conversa do novo treinador do Benfica, eu não vejo em Mourinho o treinador que vai dar consistência do ataque ao Benfica em organização ofensiva, porque desde que o Mourinho saiu do Real Madrid, já há mais de 10 anos atrás, qual foi o projeto de equipa que ele fez que apresentou bom futebol? Alguém sabe dizer uma boa equipa? O Chelsea não foi campeão. Não tem. O Chelsea foi campeão. O Chelsea de segundo ano. Mas nunca teve aquele futebol que tinha o Chelsea da primeira passagem do Mourinho, do Inter de Milão, do Porto ganhou a Champions. Vamos lá ver, o Mourinho não foi campeão da Liga Europa 2 vezes e teve mais uma final desde que saiu do Real Madrid. Já me estás a fazer puxar a cabeça. Foi campeão com o United, foi campeão com a Roma da Liga Europa. O Mourinho, vamos admitir, não é o futebol mais vistoso, mas é um bom treinador. Se calhar é um dos melhores portugueses que já pode estar um bocadinho fora de prazo, mas ninguém pode dizer que o Mourinho é mau treinador. Na minha opinião, o Mourinho, o que lhe valeu a carreira toda foi sobretudo a relação que conseguia criar com os jogadores. Agora é aquilo como o Mourinho já disse aqui há uns tempos atrás. O Mourinho dizia, eu quando cheguei ao Chelsea, em 2005 ou 2004, o Frank Lampard tinha 20 e poucos anos e era um homem. Hoje em dia, olhas para os plantéis dos jogadores de futebol hoje em dia e não encontras um homem, nem os de 40. Estás a perceber a diferença? Como é que ele há de criar? O ponto que mais valia antigamente era uma relação tão boa com os jogadores que até o Diego Milito se oferecia para jogar lateral direito. Vias algum jogador fazer isto por outro treinador? Agora, como é que ele há de levar avante o seu futebol, criando esta relação com os jogadores, se os jogadores hoje em dia estão a fazer TikToks?
Não tem Não um achas homem que ele para cria gerir. empatia com o Richard Rios? De certeza, com o Richard Rios, de certeza. Isso é um... Repara, isto já não é segredo. Isto já não é segredo. O Mourinho já falou disto várias vezes. Ele dizia numa entrevista aqui há uns tempos, eu quando chego ao Chelsea em 2004, o Frank Lampard com 20 anos era um homem. Hoje em dia não tens um homem em plantel nenhum. Num balneário nenhum. O Veja Otamendi é um com bom carisma. líder. O Otamendi é um bom líder. Mesmo o António Silva, apesar de este jogo foi horrível, eu ainda estou zangado com o António Silva, não atendo as chamadas do António Silva neste momento. Mas mesmo vê se tem alguma personalidade. Não digo que não são jogadores do TikTok. O Richard Rios já é outra, é outra história. Mas acho que há jogadores que o Mourinho vai gostar de trabalhar, com que o Mourinho vai gostar de trabalhar. O Orsnes, tenho a certeza, o Pavlidis, o Trubin, o Dal. Acho que o Mourinho vai gostar de jogar com estes jogadores. Mas agora o problema é que são jogadores que parecem estar a desevoluir no Benfica, como tem acontecido com jogadores que também já passaram cá os anos passados. O Coxo parece que ficou pior nos anos que esteve cá. Os únicos que não ficam pior são os se vão embora. Eu não sei. O problema André, é esse. André, Diz. Se tivesses de dizer uma percentagem, na tua opinião, de probabilidade do Mourinho ser despedido no próximo ano e meio, que é o tempo que tem de contrato, qual é que tu achas que é a probabilidade? É sincero, pelo que sabes hoje, ao dia de hoje, qual é que é a probabilidade? É 99,9%? É assim, o Mourinho, eu acho que está toda a gente a criticar eu já respondo à tua questão, mas está toda a gente a criticar esta questão do Mourinho ter sido contratado. Eu, não gostando do Rui Costa, e eu tenho sido um dos maiores críticos do Rui Costa, eu acho que, vendo os moldes do contrato, que diz que no final desta época pode ser mandado embora antecipadamente, não acho uma má decisão. Queriam o quê? Um treinador interino. Vinha o Nelson Veríssimo da equipa B durante um mês. Já lixava a época toda, com toda a franqueza. Íamos jogar contra o Porto com o Nelson Veríssimo. Íamos jogar contra o Chelsea e o Newcastle com o Nelson Veríssimo. Não me parece boa ideia. Mourinho é uma incógnita, pode resultar, pode ser uma porcaria, mas uma porcaria já está, por isso muito pior que isto não fica. Vai haver aqueles jogos em que sim, vamos estar empatados 0-0 com uma equipa de meio da tabela para baixo e vamos ter a dificuldade para marcar o gol, porque é isso que o Mourinho tem sentido também nas suas equipas por onde tem passado, mas também pode resultar. E eu acho que o Mourinho até estou um pouco empolgado para ver o que é que o Mourinho pode fazer com esta equipa. Mas percentagem, diz-me percentagem, dele ser despedido é maior do que não ser despedido, pelo menos. Por isso eu punha para aí uns 75%. Punhas mais? Sim, mas repara numa coisa. Nos últimos anos, ninguém pode dizer que as equipas do Mourinho não foram equipas de retranca atrás e contra-ataque, certo? Todos os projetos, Fenerbahçe, Roma, Tottenham, United, foram equipas claramente defensivas, tranca atrás, tentar ter vários jogadores mas altos para ganhar bolas de cabeça e tentar fazer diferença nas bolas paradas. Agora, tu diz-me uma coisa. Ao primeiro mau resultado do José Mourinho, que vai inevitavelmente acabar por acontecer, não irão logo cair aquelas falas dele nos últimos anos a dizer que o Porto é o clube do coração dele, a dizer que o Porto é a melhor equipa de Portugal, a dizer que quando treinava o Porto era sempre ao Benfica porque o Porto é melhor que o Benfica. Mourinho é um treinador profissional. Mourinho é um treinador profissional. Ele nunca ia fazer esse tipo de comentários a treinar o Benfica primeiro. Não é isso que eu estou a dizer, não entendeste? O que eu estou a dizer é, todas estas situações, ao primeiro mau resultado, não lhe vai cair tudo em cima em ter pressão no presidente para despedir? Se há aspecto que eu não estou preocupado com o José Mourinho é a capacidade de comunicação e entendimento com os adeptos que ele tem. É um dos aspectos que ele melhor foi ao longo da sua carreira. Nunca nenhum clube que despediu o Mourinho ficou com ódio ao Mourinho. Exceto se calhar o Tottenham. Mas mesmo o Tottenham ainda hoje dizem que não deviam ter despedido porque tinham uma taça para jogar 2 dias depois. Eu acho que o Mourinho tem uma boa comunicação com os adeptos, que é algo que a gente até está a precisar agora. Agora, a questão das questões é se ele tem qualidade para pôr esta equipa a jogar. Agora, isso aí
é o que eu não te consigo dizer. Mas quanto a essa coisa que tu disseste, ao primeiro mau resultado vai ter contestação, claro que vai ter, isto é o Benfica, ao primeiro mau resultado vai sempre ter contestação. Mas se há alguém que pode lidar com essa contestação, neste momento, há um treinador melhor que José Mourinho para lidar com contestação? Diz-me quem? Quem é que tu punhas no Benfica neste momento que pudesse levar com contestação? O Rui Vitória? O Klopp? Pois, o Klopp. Sim, mas o Cristóvão Carvalho ainda não entrou, infelizmente, para não trazer o Klopp. Indo à direção cobarde, pronto, só para não deixar aqui o Rui Costa passar incólume nesta coisa toda. Por amor de Deus, os treinadores do Rui Costa foram tipo as inspeções dos carros. Quem tivesse inspeção do carro agora em setembro lembrou-se porque veio outro treinador do Benfica a ser despedido. O Roger Schmidt foi exatamente nesta altura no ano passado, por exatamente os mesmos motivos. Começar com uma época com um treinador que já estava meio queimado. Se é para despedir um treinador ao fim de 2 maus resultados, não comecem a época com esse treinador. É a única coisa que eu tenho. O que é que eu te disse? O que é que eu te disse na altura? Não, eu fui adepto de manter o Lage, mas se é para manter o Lage, é para manter o Lage, cara. Ficava com ele até às eleições, agora, se era para despedir ao fim de 2 maus resultados, se fica inevitável assim, o Lage tem que ter pulso nestas coisas, mas o Lage não, o Rui Costa tinha que ter pulso aqui, mas enfim, não... É o que é. Podemos parar de falar do Benfica. Já chega. Igor, mais comentários para fechar isto. Fecha tu isto, Sportingista. Não, dessa partida, todos os comentários são pior possível. A marcação do Benfica parecia que estava na época do Covid, sempre com 2 metros de distanciamento. Os jogadores do Caravaggio faziam o que queriam, e olha que eles não sabiam fazer muita coisa. Mas conseguiram fazer o que eles queriam no meio dessa equipe do Benfica. E não sei, na minha opinião é vergonhoso uma partida dessa. Não é nada contra o Caravaggio. Mas em termos de... como que eu posso explicar? Em termos de equipe mesmo, de ter nome na Europa, de ter peso de camisa, o Benfica não pode nunca fazer uma partida dessa contra o Caravaggio. Podia perder ali por 3-2 como foi, mas numa partida muito mais disputada. Podia perder de 1-0 com um gol na sorte, mas do jeito que foi, é como o próprio Ricardo disse, o 3 ficou muito barato ainda. Poderia ter sido muito mais. Lembra-se quando eu no início da época disse que esta equipa parecia ter uma mentalidade nova? Tá. Foi muito semelhante ao ano passado. Depois do 2-2 era tudo assustado a tocar a bola, ridículo. Os jogadores que ganham balúrdios com medo de passar a bola no medo. E o António Silva é como tu disse, ele ouve o hino da Champions, o homem já treina as pernas. Não tem. O António Silva é o famoso leão de Liga Portuguesa. Eu cheio de jogar de Liga Portuguesa, as Copas Portuguesas, e para Champions o homem vai entregar um gol atrás do outro. Não sei. Parecia estar a melhorar desde o Mundial, mas não sei. António Silva tem sempre os seus períodos, enfim. Vamos aqui resumir com a nossa programação do costume, depois destas anormalidades todas. Porto Nacional, vamos a isso? Sim, foi Porto de 1. longe. Espera aí, deixa só fazer aquela introduçãozinha que tu adoras. Faz. Porto 1, Nacional 0. Os Dragões venceram pela margem mínima, mas não saíram ilesos, com mais um nome a acrescentar ao boletim médico no final da partida. Ricardo, força, dá a leitura deste jogo que já tinhas aí preparado. Não, vai ser rápido porque foi de longe o pior jogo do Porto desta temporada. Destaque muito mérito para é muito bem orientado, prepararam muito bem o jogo, aquele treinador, aquele Margarido, acho que é assim que se chama. Sim, já tinha mostrado, sim, Tiago Margarido já tinha mostrado contra o Sporting que sabe preparar bem as equipas, que praticam um bom futebol, nem sempre tem os melhores executantes este Nacional da Madeira, mas dentro das possibilidades deles fizeram um grande jogo no Dragão,
criaram muita dificuldade ao Porto. Foi o pior jogo do Alan Varela porque nunca esteve sozinho, sempre com uma marcação ali quase até individual, o que mostra que o treinador do Nacional estudou bem o Porto e viu como poderia anular a equipa dentro dos possíveis e a verdade é que o Porto fez o suficiente até para ganhar por mais um 0, na minha opinião, mas muito mérito para o Nacional pela forma como conseguiu fazer com que o Porto não criasse aquele avalanche de oportunidades que criou em todos os jogos, tinha feito até o momento, a verdade é essa. Tirando ao Balado, claro que era um jogo diferente. Foi pena a lesão do Noah Pérez, estava a jogar bastante bem esta temporada, podia ser um elemento importante, principalmente em jogos mais difíceis que o Kivior pudesse passar para o corredor esquerdo e ele entrar no centro da defesa. Acho que já não vai jogar mais esta temporada. O Farioli ontem disse que o Porto andava à procura de um novo central a custo zero, daqueles que ainda não tem contrato, que possa chegar e ser inscrito logo. Vamos ver se vai chegar alguém ou não. Mas a minha previsão agora, a única coisa que peço agora é que os lesionados recuperem rápido, porque acho que esta equipa, estando na máxima força, não, com o Benfica tão debilitado e com o Sporting, que já se mostrou também que está com algumas debilidades, e mostrou-se isso no jogo, né, em Alvalade contra nós, acho que estou entusiasmado pelo resto do mês de setembro, digamos assim. Rodrigo Moura parece estar a ganhar a titularidade, tal como tinhas previsto. Será que é para manter? Eu espero bem que sim. Também beneficiou do facto do Gabriel Veiga ter se lesionado e agora estar a tentar regressar aos poucos. Mas isto é mais uma prova daquilo que eu tinha comentado outra vez. Quando os jogadores são relegados para o banco, mesmo tendo sido a melhor notícia do Porto na temporada passada, e em vez de fazer uma birra e vir chorar para a comunicação social ou nas redes sociais, baixou a cabeça, trabalhou muito e esperou a oportunidade dele e agora é titular de volta e na minha opinião até foi o homem do jogo contra o Nacional. Já vi melhores exibições dele, de longe, claro, mas dentro do jogo difícil que o Porto teve foi o melhor jogador em campo e acho que ganhou titularidade novamente. Apesar das características físicas dele não serem as mais indicadas para a posição que tem em campo com este sistema tático, mas jogou bastante bem, sim, e acho que vai continuar a ser titular. E ele vê-se que tem feito esforço para correr para trás e para impressionar o Farioli. Não interpretaste isso do jogo dele? Sim, tem feito um esforço também. Quando jogas no meio campo e ao teu lado está o Victor Foroholt, também fica um bocado mais fácil, porque o Foroholt corre por ele e por ti. Mas mesmo assim, sim, nota-se que ele tem sacrificado muito. Gasta muita energia a correr para trás, coisa que não fazia no ano passado, até porque também não precisava tanto que o treinador não lhe pedia que ele tivesse essas características. Portanto, sim, não só tem se esforçado para ser titular, como merece a titularidade e tem justificado esse tempo de jogo. Pablo Rosário, lateral direito, é a opção? Tendo em conta que é a única hipótese que o Porto tem, sim, mas o flanco fica muito coxo com ele e também ninguém lhe pode acusá-lo de nada porque não é a posição dele e mesmo as características físicas dele não são apropriadas para jogar naquela posição. Igor, comentários, achas que o Porto não foi a melhor exibição do Porto e também parecem estar a acumular lesões? Achas que pode beneficiar o Sporting se calhar nos próximos meses? Sim, pode beneficiar, mas eu acho que isso tudo vai depender do próximo clássico entre o próprio Porto e o Benfica e depois o clássico de volta no Dragão. Acho que é isso que vai decidir o título. Acho que o Porto está muito à frente, mesmo com as lesões. Quem está entrando está correspondendo. Mesmo tendo sido um dos piores jogos, o Porto deveria ter ganho aí por mais 2 ou 3 gols de diferença. Achei ainda que ficou um pênalti por marcar no Samu, não sei a opinião do Ricardo, mas não foi pênalti. Sim, foi penalti. Na primeira parte, o juiz não quis marcar, mas da mesma maneira conseguiu vencer a partida. E eu acho que é isso. Eu acho que se o Sporting não conseguir ajeitar a casa rapidamente, o Benfica nem se diz, eu acho que o Porto consegue facilmente ganhar a Liga e ainda brilhar na Liga Europa. Muito bem. Agora lembrei-me que nem falámos do lance vergonhoso do Benfica Santa Clara da expulsão.
Aquilo nunca na vida é expulsão. O quê? Tu viste a foto Queria ver a tua da opinião. cabeça do Tomás Araújo? Nada. André, Ele estava a sangrar da cabeça e a levar pontos. Nada. Onde é que não era O vermelho? Benfica foi levado ao colo. Olha aqui. Todos os especialistas da arbitragem disseram que não é vermelho. Não. Coisa é o lance do Belotti contra o Boca Juniors, em que acerta um golpe de karaté. Aquilo é sempre cartão A amarelo. cabeça Só do Tomás deixou Araújo justifica ficou a que cartão sangrar, amarelo. homem. Não, nenhum especialista de arbitragem disse que aquilo era cartão vermelho. André. Não. Nenhum. Eu nem vou comentar. Isto é... Enfim. Nenhum ex-árbitro disse que aquilo era cartão vermelho. Famalicão 1, Sporting 2. Sporting vai a Famalicão arrancar também uma vitória difícil contra o Clube do Minho. Apesar de terem começado a perder, os Leões deram a volta ao resultado e continuam na luta pelo título. Igor continua na luta e sem acusar a derrota em Alvalade há umas semanas atrás, certo? Até foi um bom regresso da pausa das seleções para o Sporting. Sim. O Sporting tem ali seus problemas. Eu acho que, falando aí por outro lado rapidinho, o Famalicão tem uma equipe muito boa mesmo. Uma equipe bem estruturada, uma equipe que sabe se defender muito bem. E pode ser uma equipe que vai complicar, tanto para o Benfica quanto para o Porto, espero eu. E acho que sim, vai ser uma equipe que pode tirar aí alguns pontos. Agora falando sobre a partida, o Sporting foi melhor, na minha opinião, mesmo apesar de ter saído perdendo a partida. Acho que a principal diferença nesse jogo é justamente o Kenda de titular. Lógico, era não por uma opção técnica, porque o Eugênio Catano não está à disposição, mas eu já vinha dizendo que o Kenda de titular daria muita mais ofensividade ao Sporting. Ele consegue ter mais profundidade, ele consegue puxar a bola para o meio, e consegue mesmo puxar para o meio, não só aquele que corta para dentro, toca para trás, não, ele puxa para o meio, dribla e vai para a finalização, ou tenta achar uma bola em profundidade para o Luís Soares fazendo o famoso facão. Ele tem um cruzamento também que é muito preciso, que é aquele cruzamento que, se ninguém desvia, a bola vai em direção ao gol. Ele tem um 1-1 muito forte na linha de fundo. Então o Kenda, na minha opinião, teve a excelente partida, a boa partida do Pote, mas o Kenda, na minha opinião, foi o diferencial do Sporting nessa partida, porque ele dá muita possibilidade de ataque. Sim. Tanto atacando como extremo, caindo pro meio. Ele realmente ele é muito, muito melhor do que o Eugênio Catamo, e espero que ele não volte mais para a titularidade. É o famoso criativo. Notas pontos negativos? Notas fragilidade do Sporting a defender a bola parada? Já é o terceiro lance em que eles começam a perder na sequência de um canto, se não estou em erro. O Sporting tá tendo aqueles momentos à la Benfica. São momentos que eles se desligam, realmente se desligam. O Gonçalo Inácio e o debate da Liga, que eles não têm um entrosamento muito, muito grande. Isso é um pouco preocupante, porque essa, em tese, é a defesa principal, são os dois titulares hoje. E isso é um pouco preocupante, porque eles, não sei, dá pra ver que eles não estão entrosados. E o Yuri muitas vezes está tendo que fazer ali uma linha de 3, o Koraschvili ajuda a fazer uma linha de 3, muitas vezes quando o Sporting está ali tomando uma pressão. E essas bolas aéreas sim estão sendo um problema justamente por essa falta de entrosamento. Eu acho que o Gonçalo Inácio, por ser o defensor principal, por já estar no Sporting há muito tempo, ser um dos líderes do Sporting, ele tem que colocar o Debaste no trilho, vamos dizer, e mostrar o caminho para o Debaste. Não sei, para mim é o Gonçalo Inácio que tem que tomar a iniciativa para conseguir ajeitar isso logo, porque realmente é um pouco preocupante. Muito bem. Agora, a meio da tua intervenção, apercebi-me do quão ridículo a minha pergunta foi, depois daquele primeiro golo contra o Benfica do Karabakh. Achas que o Sporting não defende bem as bolas paradas? Enfim, vamos aos jogos internacionais. Liga Inglesa, Manchester City 3, Manchester United 0. O Pep Guardiola desta vez leva a melhor do Amorim no Etihad. O cerco ao treinador português aperta cada vez mais depois de uma derrota expressiva com direito a bis de Haaland.
falar em treinadores em fim de ciclo, reflexões sobre o quão próximo pode estar o despedimento do Rubén Amorim, Ricardo. Sim, poderá estar bastante próximo o fim do Rubén Amorim. Eu acho que depois deste jogo ficou com um bocadinho menos de oxigênio, digamos assim, sendo que antes do jogo já tinha pouco. Uma péssima exibição do United. Acho que não houve nenhum jogador que tivesse destacado. Houve alguns jogadores que ainda foram tentando remar contra a maré, não é? Mas já é normalmente o costume deste United. Cometem muitos erros defensivos, nenhuma equipa aguenta tanto erro defensivo, tanta falha de posicionamento, tanto falha em interseções e quando do outro lado tens o Haaland, normalmente ele não perdoa. O United foi um bom jogo também de o City coletivamente, muito coletivos, muito assertivos na frente e este United viu uma estatística absurda que penso que são 8 vitórias do Rubén Amorim no United desde que chegou. Corrijam-me se estiver errado, mas acho que era isso. 8 vitórias apenas. Não há um tipo que diz que não corta o cabelo até o United ganhar 5 jogos seguidos e já tem uma cabeleira do que. Não vai cortar o cabelo tão cedo, seguramente. Bom, qualquer dia vindo de longe em Old Trafford. O técnico do Tottenham chegou acho que há 5 jogos e já só está a 4 vitórias de apanhar o Rubén Amorim, vitórias. Que é uma coisa absurda. Em apenas 5 jogos já está tão perto, mas enfim, pronto, mas vamos ser sinceros, alguém esperava uma coisa diferente do Rubén Amorim no United? Porque foi um cemitério de treinadores desde que o Alex Ferguson saiu. Ia ser o Rubén Amorim que ia quebrar isso? Alguém achava mesmo, tinha genuinamente essa percepção de que isso iria acontecer? Nós já dissemos várias vezes em podcasts anteriores e ninguém tinha essa expectativa. Tirando o próprio Rubén Amorim, eu acho que ninguém tinha esperança. E mesmo o Rubén Amorim, mesmo que fosse com essa esperança, eu acho que ele lá no fundo sabia que estava a caminhar em direção ao abismo, porque algum treinador no mundo que se entrasse agora no United conseguia pôr o United de volta nos primeiros, eu já não digo para ganhar nada, mas a lutar por uma qualificação para a Champions. Era possível sequer? Não. Não há milagres, quer dizer, não se faz omelete sem ovos. Com aquela equipa, com aquele plantel, dás 80 milhões pelo Mbeumo que até não tem jogado nada mal, vamos ser sinceros. Eu estou bem seguro que um jogo contra o United este fim de semana era um jogo mais fácil que o AVS, sinceramente. Estou convicto disso. Até que ponto o Gyökeres tivesse ido para o United e o Sesco para o Arsenal, o Sesco não teria já mais golos que o Gyökeres no Arsenal? Era igual. Bem, Igor, comentários ao United? O United é terrível, essa equipe é terrível. No meio campo ali pra frente tem alguns jogadores que se salvam, mas passou da linha defensiva, tudo ali é um Deus me acuda, tudo ali vem com reza brava. Pode largar a mão, benzer, não sei, mostrar que realmente tem pesadelos depois de Ferguson e isso vai continuar por muito tempo. Agora só fazendo um ponto aqui ao City, como é engraçado, né? O Guardiola, que sempre quis inventar tanto, dessa vez não inventou na escalação do City. Ele jogou o quê? No 4-1-4-1 e pra defender e pra atacar ele usava o 4-1-2-3. Então assim, ele fez o básico, lógico, contra o United também não precisa fazer muito, mas ele fez o básico contra o United e a equipe voltou a jogar bem. Colocou o Phil Foden, colocou o Doku, lógico, porque tinha lesões, o próprio Cherky no meio campo, mas tirou o Oscar Bob, que já não vinha jogando bem, mas ele insistia, tirou o Marmoush, que não vinha jogando bem, ele insistia, tirou aquela linha de 3 defensores, que nenhum era defensor, todos eram laterais. Então assim, o homem, em um jogo que o homem não foi teimoso e fez o básico, o City voltou a jogar bem. É incrível como às vezes só faz o arroz e o feijão e as coisas funcionam. Deixamos o United, é o mesmo comentário todas as semanas, razia do costume, mais uma semana mais razia no United e o City, já vamos falar deles outra vez agora com o jogo do Nápoles.
Passando para a Liga dos Campeões, Sporting Kairat acabou há pouco, chapa goleada em Alvalade, frasco do ketchup ainda demorou um bocadinho a abrir, mas depois foi dever cumprido, não é verdade, Igor? Sim, fez o que deveria ter sido feito, poderia ter sido mais. Demorou sim para criar essa vantagem, mas é um resultado que quem viu o jogo sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Comentários, Ricardo. Sporting Kairat, não há muito para comentar. Que anda muito bem, não é? Sim, foi um jogo de sentido único, de certa forma. Principalmente enquanto o Sporting não conseguia fazer o primeiro. Nota também para o penalti falhado do Jumeland. Uma boa exibição do guarda-redes do Kairat, só tem 18 anos, acho que era o segundo jogo a titular. Não tremeu, de certa forma, enquanto conseguiu aguentar-se. Mas ficou sempre aquela sensação de que o Sporting ia acabar por fazer o golo e ganhar com tranquilidade. Se bem que nos primeiros 15 minutos do Benfica com o Karabakh também ficou essa sensação, portanto também nunca se sabe, não é? Mas sim, a vitória é justa. Para de falar do Benfica Karabakh. O Sporting fez o que o Benfica não fez, na verdade. O Kairat é um bocadinho mais fraco que o Karabakh. Não é para entrar aqui em nuances, mas o Kairat é mais fraco que o Karabakh. Ser mais fraco, mais forte, o Benfica tinha a obrigação de ganhar, ponto final. E o Sporting também tinha a obrigação de ganhar. E ganhou. Pronto. Tudo bem. Ainda temos aqui 4 jogos para rever em 10 minutos. Vamos aqui rápido. Bayern 3, Chelsea 1. Igor, no último podcast apostaste 2-2. Esperavas um Chelsea mais forte ou um Bayern mais fraco? Para ser bem sincero, um Bayern mais fraco. Mas o Bayern realmente não decepciona. Acho que o Bayern é mais uma que entra como candidato a chegar ali pelo menos nas quartas e finais. E uma boa contratação. A gente tinha falado há um tempo do Luiz Dias e ele vem se mostrando. E foi uma boa contratação. Sabes o que é que me surpreende? O Vincent Kompany. Parece que ele está-se a tornar um bom treinador no Bayern. Também é o Bayern. Não é uma equipa com muita competitividade interna. Mas pôs a cabeça para baixo, tem trabalhado. Ano passado acho que já teve uma boa época, chegou aos quartos de final, se não me engano. A segunda época venceu a primeira época. A segunda também me parece estar bem encaminhado. E achas que há boa hipótese da Champions? Achas que o Bayern está lá para cima nos candidatos? Sim, acho que vai chegar, mas eu também acho que muito sucesso do Bayern depende do Harry Kane. Isso é óbvio. Não tem como falar que não, tá? O Harry Kane é esse tipo de jogador. Tem como falar que o Manchester City depende do Haaland, né? Mas eu acho que se o Harry Kane manter o que ele vem fazendo, e que ele mantém, todo mundo conhece, acho que sim, uma equipe que vai chegar forte ali nas fases finais e a grandeza do Bayern, todo mundo sabe que pode sim ser o campeão. Já o Chelsea, Ricardo, quando encontra problemas parece que afunila muito ali no Cole Palmer. Corre Cole Palmer e Deus me acuda. Não é essa a impressão que fica? Sim, foi a impressão que ficou. O Cole Palmer é um bocado o abono do Chelsea, mas é até um pouco à semelhança do que o Bruno Fernandes tenta fazer no United, só que a diferença é que o Cole Palmer tem uns colegas que ainda que têm mais qualidade e têm capacidade de decidir a favor do Chelsea. Fez o golo, podia ter feito outro e o Cole Palmer é um jogador completamente diferenciado. Também destaque no Bayern, acho que não me canso de dizer o quanto joga o Harry Kane, porque não só é letal dentro da área, como desce e é capaz de construir como se fosse um médio, pressiona muito bem sem bola, é um ponta de lança completo e acho que muitas vezes as pessoas não dão valor deste ponta de lança, que muito provavelmente até será o melhor ponta de lança no ativo neste momento, a par do Haaland, mas o Harry Kane é muito mais completo, na minha opinião, pela forma como é capaz de descer no campo e construir, ajudar a equipa a desbloquear principalmente defesas mais baixas.
vitória justa do Bayern, que se apoia também muito nesta capacidade do Harry Kane de ser multifunções e desbloquear os jogos. Estamos todos de acordo, penso eu. Passando então para Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. Ricardo, não começas a ter a sensação que este Liverpool está mais fraco que na época passada? Foi um jogo tremido demais. Sim, mas repara, é uma equipa que nunca desiste. Já fez lembrar aquele jogo até contra o Newcastle, se não me engano, em que também conseguem ganhar com um golo aos 90 mais quanto, já, no já na compensação. Mas sim, acho que este United está mais permeável defensivamente que estava no ano passado. E em relação ao Atlético de Madrid, não lhe reconheço assim tanto o valor a esta equipa. Continuo a dizer que o Lenglet não é central para este nível de Champions, uma equipa com a ambição que o Atlético de Madrid era suposto ter. Acho que este ano voltaram a gastar 150 milhões ou um valor assim próximo disso e continuam a não ter um fluxo de jogo por aí além. As equipas do Simeone são de certa forma previsível e apoiam-se muito nesta capacidade também de acreditar até ao fim. A forma como o Llorente volta a marcar em casa do Liverpool também parece inacreditável, como ele acho que mais de metade dos golos que tem nas Champions é em casa do Liverpool. E não sei, eu acho a vitória justíssima do Liverpool, sou sincero, acho que o Atlético de Madrid não justificou assim tanto os 2 golos que fez, mas a verdade é que este Liverpool está aparenta mais permeável defensivamente e o Salah nestes jogos grandes vai aparecendo, mas também está um pouco inconsistente, o Virtus também tem tido dificuldade a entrar, mas acho que vai ter tendência para o Liverpool solidificar-se melhor e começar a praticar melhor futebol à medida que a temporada vai avançando. Igor, já que este é o episódio dos treinadores em fim de ciclo, Simeone, ainda não falamos, achas que é a última época dele? Olha, é complicado falar, já faz muito tempo que parece ser a última época de Simeone, mas mesmo com essa equipe medonha que tem o Atlético, ele conseguiu ser competitivo. Sigo a fala do Ricardo, que esses 2 gols não conduziram nada com o que foi o jogo, porque o Liverpool era para ter massacrado, sido 4, 5, 6 para mais. O Liverpool realmente foi muito superior, mas é uma equipe que consegue brigar. E aí é que a gente volta a ter a dúvida. Isso é dedo do Simeone, não tem como falar que não. É uma equipe muito ruim, mas que ainda consegue entregar ali ter um pouco de entrega dentro de campo e consegue ser competitivo. Mas é isso, Simeone, isso há muito tempo e ninguém sabe quando que é o fim dele. Ok. Passamos para os jogos de hoje. Newcastle 1, Barcelona 2, tirando o Sporting já comentamos. Vitória em campo difícil dos catalães com direito a bis de Marcus Rashford. Comentários a esta exibição, Ricardo? Fui espreitando só o jogo, confesso que estava a ver o jogo do Sporting, mas sim, acho que o Rashford muito inspirado. Acho que toda a equipa do Barcelona fez um bom jogo em casa do Newcastle, que é um estádio muito difícil de jogar, uma equipa muito boa esta do Newcastle, mas hoje aparenta não ter estado nos seus melhores dias. Vitória justa do Barcelona. O Rashford, a forma como eu não sei se cheguei a comentar aqui, mas eu dizia que eu tinha a perspectiva que o Rashford ia ser flop em Barcelona, mas de facto acho que não dá para criticar o Rashford quando decide, no primeiro jogo de Champions, decide a favor do Barcelona desta forma. Eu tive esperança, mas também o Félix também começou bem no Barcelona. Igor, achas que o Rashford pode ter uma viragem de carreira, como o Rafinha teve também a época passada? Sim, fez um bom jogo. Acho que junto do Rafinha foram sempre as peças principais do escape do Barcelona. O Yamal faz muita falta essa equipe, não tentando falar que não. O Rashford decidiu a partida, mas o Yamal faz muita falta.
E é aquilo, para te ter sucesso na carreira é só de sair do United. Eu acho que isso ficou muito claro. Por que é que ninguém me disse que o Yamal não ia jogar este jogo? Eu pus aqui Yamal feito estúpido a apostar, enfim. Eu acho que ele não era. Não Ele interessa. não estava É. não cotado para não jogar. É, Mas, enfim. enfim, último jogo a rever, Manchester City 2, Nápoles 0. Já tínhamos visto um pouco esta questão, mas o Manchester City teve aqui uma boa sequência de 2 jogos. Será que são melhorias para estar atento? Ou ainda é muito cedo para dizer se eles finalmente estão a virar a página da época passada? Ricardo? Eu acho que sim, teve a questão da expulsão muito cedo do Nápoles, o que mudou completamente o jogo este jogo. Acredito que o Nápoles iria conseguir fazer muito mais do que 26% de posse de bola se não tivesse sido uma expulsão logo nos primeiros 20 minutos. E depois tendo em conta isso, é óbvio que o jogo acaba por ser diferente e que o City acaba por ter uma avalanche muito maior em cima do Nápoles no último terço. Agora, não podemos dizer que o City não esteve muito bem tanto contra este Nápoles como contra o United. E poderá muito bem ser o início de uma sequência positiva desta equipa que jogou tão mal contra o Tottenham, contra o Brighton, mas eu acredito que o Guardiola, foi aquilo que o Igor disse há bocado, o Guardiola, enquanto conseguir não inventar, é quase como se fosse uma luta contra ele mesmo. Enquanto ele não invente, a equipa tem mais de qualidade para meter a bola no chão, jogar e ir ganhando este tipo de jogos. E quanto assim for, é claramente o candidato a ganhar a Champions e até, eventualmente, a Premier League, apesar de já ter perdido aqui alguns pontos que normalmente não devia perder. Pronto, muito bem. Passamos para o nosso habitual jogo das apostas, a segunda parte do programa, a melhor parte do programa. Já há muito tempo não dizia isto. Deixem-me só aqui determinar como é que estão as pontuações. Pelo que eu estou a ver, o Ricardo distanciou-se ainda mais de nós. Também Estamos muito surpreendidos, com essa informação. Exato, o Soares marcou? Não, o Soares não marcou. Está ótimo para nós, Igor, está ótimo. Deixa-me só contabilizando aqui muito rapidamente contas de guardanapo. Temos com o Newcastle Barcelona, tu fizeste mais 3 pontos, eu e o Igor 0. Ainda bem que eu não fiz isto antes do podcast, que assim veem que eu não faço batota nestas coisas. E depois ainda fizeste mais 4 pontos e nós 0 também. Está ótimo. Não, o Igor fez um ponto aqui no Barcelona, estás a ver? Já tinha roubado. Pronto. Classificações ao momento: Ricardo 72, André 52, Igor 44. Por isso está renhido, sinceramente. Muito bem. Vamos às apostas. Rio Ave Porto. Começar aqui com Rio Ave Porto. Eu acho que vocês deviam seguir as minhas apostas para isto não ser tão vergonhoso. Mas pronto. Vamos lá. Vou meter 2-0 para o Porto. Samu. 2-0 para o Porto, Samu. Muito bem. Sou eu, não é verdade? O que é que eu tinha? Tinha 2-0 para o Porto, Samu. Olha, fiquei 2-0 para o Porto, Samu. Não vale a pena estar a inventar. Vês como sabes, André. Vês como sabes. Já nem me apetece pensar, Igor, diz tu. 3-0 Porto, PP. Disseste 3-0 PP, estás um bocadinho longe do microfone. Sim, 3-0 Porto, PP. Ok. Pronto. Segundo jogo, AVS Benfica. Primeiro jogo com o Mourinho ao comando da equipa encarnada. Ricardo. 1-0 para o Benfica, Pavlidis. Eu juro que ele tem esta merda. Enfim. 0-1. Olha a linguagem. Pavlidis 0-1. Ele tem esta porcaria aberta. Enfim. 0-1 Pavlidis. Igor. 2-1 Benfica. 1-2 Benfica. Pavlidis. Muito bem.
Vamos a Sporting Moreirense. 2-0 para o Sporting, trincão. Ok, 2-0 para o Sporting, trincão. O que é que eu tenho aqui? Se eu tiver 2-0 para o Sporting, trincão, tenho 2-1 Luís Soares. Sorte tua. 2-1 Luís Soares. Igor. 3-1 para o Sporting. Soares. 3-1 Soares. Muito bem. Jogo seguinte já é para a Liga Inglesa, Manchester United-Chelsea, mais um grande jogo para o Manchester United que nós adoramos comentar todas as semanas. Ricardo, força. Perdão. 2-1 Pedro Neto. 2-1 para o Chelsea, suponho. Sim, claro. Não, ia ser para o United. Eu vou pôr 0-3 com o Palmer. Igor. 2-1 para o Chelsea ou o Palmer. Palmer também. Muito bem. E sobram-nos as competições europeias que para a semana... não, ainda temos aqui mais um da Liga Inglesa. Arsenal-Manchester City. Ricardo. 2-1 para o Arsenal, Gyökeres. 2-1 para o Arsenal, Gyökeres. Muito bem. Eu vou pôr aqui um 1-1 com um gol de Haaland. Acho que este vai ser... Este é o mais difícil para ver de todos. Igor. 3-2 Arsenal. 3-2 Arsenal. Gyökeres. Muito bem. E vamos para a Liga Europa então. Braga-Feyenoord. O que é que tu achas, Ricardo? O Braga não tem jogado bem, o Braga. Já está distanciado na tabela, mas o que é que achamos que eles podem fazer na Liga Europa? Eu acho que o Feyenoord ganha 2-1. Marca Mussa, que era para vir para o Benfica e não veio. Enfim. Eu vou pôr 0-3 com um gol do Ueda. O Ueda, que aparentemente é um tipo que marca muito lá. Igor. 1-1. 1-1. Ricardo Horta. Horta. Estás com fé no Braga então. Pronto, e para terminar, Salzburgo, Futebol Clube do Porto. Cuidado com o Salzburgo. Ricardo? Diz aí a aposta. 2-0 para o Porto, Samu. 0-2 para o Porto, Samu. Ao menos faça alguma coisa na Liga Europa, que alguém tem que pegar no coeficiente este ano. 1-2, Samu também. Tu, Igor? 3-1 para o Porto. 1-3. E Samu, muito bem. Pronto, ficamos por aqui. Termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube para acompanhar todos os nossos podcasts e vídeos semanais. Notas, Igor? só muito agradecido ao nosso ouvintes. Notas, Ricardo? Dar uma boa noite a todos e espero que tenham gostado. Foi uma semana difícil, foi uma hora difícil de podcast. Tem sido difícil, pessoal, mas juntos chegamos lá. Obrigado a todos e até à próxima.